porque vamos cultuar e adorar o nome do nosso maravilhoso Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração acerca do tempo que nós estamos vivendo. Acho que não poderia ser diferente. Nosso primeiro culto, depois de 3 meses sem poder nos reunirmos, por conta dessa crise, dessa pandemia mundial, nós precisamos pensar, entender, e muitas pessoas têm me perguntado, pessoas me procuram aqui na igreja, nossa igreja está com um plantão pastoral, todos os dias tem um pastor aqui atendendo, pessoas me mandam mensagem perguntando. Quarta-feira passada eu participei do debate da melodia e o tema era o mesmo, não se fala de outra coisa, é o tema do dia, o tema da hora. Por quê? Por que essa pandemia? Qual a razão disso? Por que estamos vivendo, passando por essas coisas? Deus colocou 3 respostas no meu coração para compartilhar com os irmãos. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 46. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e vamos refletir sobre o tempo que estamos vivendo, o que aprendemos com isso e como devemos agir em relação a esse tempo. Isaías 46, versículos 9 e 10, na versão corrigida diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Dá um glória a Deus aí, irmão. A primeira resposta para a pandemia mundial que nós estamos vivendo, sabe qual é? A autoridade de Deus. Não existe outro Deus além do Deus que nós servimos. Ele declara na sua palavra, e nós precisamos compreender que tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na terra, tudo que acontece no universo, está debaixo da autoridade de Deus. Existem pessoas se questionando, existem pessoas aflitas, existem pessoas desnorteadas, por conta disso que está acontecendo. Estão acontecendo problemas? Estão acontecendo sim, irmãos. Pessoas perderam entes queridos. Quantas pessoas morreram nessa pandemia? Pessoas perderam empregos. Pessoas estão passando por dificuldades, sim, mas eu quero dizer para você que Deus ainda continua no controle da terra, que Ele não perdeu e jamais perderá, e tudo que acontece está debaixo da autoridade suprema e absoluta do nosso Deus. Eu não posso perder isso de vista, irmãos. A teologia separa a vontade de Deus em absoluta e permissiva. Dizem os teólogos que a vontade absoluta de Deus é aquela que Deus impõe sobre a humanidade, sobre o homem, sobre todas as pessoas. E a vontade permissiva é aquela que Deus permite acontecer, embora não seja a sua imposição. Eu não quero discutir teologia. Eu não quero avaliar se a pandemia é vontade absoluta ou se é vontade permissiva, mas eu quero dizer para você, para que fique assentado no seu coração, que Deus é o Senhor do universo, da terra, do mundo, e nada acontece sem a sua vontade. Então, se vivemos isso, irmãos, se isso está acontecendo na terra, pode ter certeza que Deus assim o quis.
Deus assim o permitiu. Nada acontece à revelia de Deus. Deus tem autoridade sobre o mundo, porque Ele é o Criador do mundo. Deus tem autoridade sobre a terra, porque Ele é o Criador da terra. Deus tem autoridade sobre o homem, porque Ele é o Criador do homem. Compreenda isso nessa noite. Não questione o agir de Deus. Você está me entendendo, irmão? Jó 40, abre a sua Bíblia. O livro de Jó é especialmente nítido acerca das crises, dores e sofrimentos da humanidade. Não há outro livro na Bíblia que mostre isso de forma mais clara e objetiva para o nosso entendimento. Se você nunca leu o livro de Jó, eu te aconselho, leia. Tem muito a ver com o nosso tempo. Vai te esclarecer e vai te ajudar a compreender o tempo que vivemos. Porque o certo, irmãos, é que durante a vida sempre passaremos por lutas e aflições. A pandemia mundial, as nações todas afetadas, umas mais, outras menos. Mas na nossa vida pessoal e particular, quantas lutas já enfrentamos, irmãos? Quantas batalhas já vivemos? Quantas crises atravessamos? E quantas tempestades nós vencemos? O livro de Jó fala sobre uma crise, sobre uma tempestade, sobre um sofrimento. E quando chega no capítulo 40, versículo 6, eu vou ler na versão NVI, diz assim: depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é, eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus? E sua voz pode trovejar como a dele? E a partir daí Deus começa a fazer perguntas para Jó, que ele jamais terá a capacidade, ou teria a capacidade de responder. E nesse momento Jó representa cada um de nós. O nosso Senhor é o Deus eterno. Ele é o alfa e o ômega, como nós cantamos aqui. Ele é o início e o fim. Jamais podemos questionar a sua autoridade. Se Deus assim permitiu, é porque essa é a sua vontade. E nós, como seus servos, continuamos a adorá-lo, não importando as circunstâncias pelas quais estamos passando. Por que essa pandemia está acontecendo no mundo, pastor? Porque Deus é o Senhor da terra. Porque Deus tem autoridade sobre tudo e não cabe a nós questionarmos. Mas isso tem um lado maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque eu e você estamos debaixo da autoridade de Deus. Deus é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha história. Eu sou servo de Deus e você também é. E porque somos servos do Senhor, sabe o que acontece conosco? Uma vez que Ele tem autoridade sobre a terra, Ele tem autoridade sobre o universo, Ele tem autoridade sobre a minha vida. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 46. E esse eu quero que você marque.
Esse eu quero que você anote. Esse salmo, ele é para aquele que está debaixo da autoridade divina, da soberania de Deus. Salmo de número 46, se você quiser, leia junto comigo. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, meu irmão, se alegra na presença do Senhor. Aleluia! Glórias e glórias a Ti para sempre. Como o nosso Deus tem autoridade sobre tudo, é Ele quem é o nosso socorro. Eu não preciso temer. A terra pode até se mudar, os montes podem passar para o meio dos mares, não há problema nisso, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Oh, aleluia! Você compreende isso, irmão? Você consegue alcançar a profundidade dessa palavra? Isso é para que o seu coração esteja em paz. Isso é para que você viva essa etapa, você passe por essa crise sem se angustiar, sem temer, sem se desesperar. Quem se desespera é quem não tem a certeza de que o Senhor dos exércitos está com ele. Deus está contigo, Deus está na tua casa, é Deus quem te guarda. Uma porta pode fechar, mas Ele abre outra, Ele te sustenta, Ele te cura, Ele guarda a sua vida. Oh, aleluia! Confie na autoridade do Senhor. O nosso Deus tem autoridade suprema. Essa é a primeira explicação e o primeiro ensinamento para nós. Atravessemos essa crise de cabeça erguida, confiantes, sabedores do Deus que nós servimos, um Deus que não nos desampara nem nos deixa. E eu ainda quero ler mais um versículo dentro desse tópico. Abre aí, Isaías 64, versículo 4. Como eu amo esse texto, irmão. Como eu amo esse texto. Nunca perca de vista o que a palavra do Senhor te ensina. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe
para aquele que nele espera. Oh, meu irmão, se eu fosse você, eu dava um aplauso para Jesus aí. É para Ele toda honra, glória, louvor, adoração, aplauso é para o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Você espera nele? A sua confiança está depositada em Deus? Pode confiar, pode descansar o seu coração, porque Deus está trabalhando por você. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Deus está trabalhando pela sua causa. Qual é a tua necessidade nessa noite? O que você precisa do agir de Deus? Coloca diante dele agora. Oh, mericantará se alamar. Fala com Deus em oração. Fala com Ele onde você está. Pede socorro, pede ajuda. Porque a palavra do Senhor te diz nessa noite que nós servimos a um Deus que trabalha por nós. Confia, descansa. Esse é o Senhor da nossa história. Esse é o Senhor da história do mundo e da humanidade. Apesar de toda a glória, de todo o poder, de toda a altura, Ele está aqui conosco nessa noite. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele fala ao nosso coração. Ele nos enche de vigor espiritual. Ele aumenta a nossa fé. Oh, meai cantaramai. Autoridade de Deus, soberania divina. Essa é a primeira razão pela qual vivemos uma pandemia mundial. Deus assim o quis. E como estamos debaixo da sua autoridade, podemos confiar e descansar. Segunda razão que Deus colocou no meu coração. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Esse é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia. Mateus 24, Jesus rasga o véu todo, né? Se o véu do templo se rasgou, quando Jesus morre naquela cruz, Jesus aí rasga o véu do templo. Jesus explica para os discípulos tudo o que vai acontecer. É um capítulo que deve ser lido e relido pela igreja continuamente, estudado. Mais do que lido, deve ser estudado. Versículo 3, Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Dá um glória a Deus. Eu te aconselho a terminar a leitura de todo o capítulo, não lerei todo. Mas a segunda razão pela qual hoje o mundo inteiro vive uma pandemia é que a palavra de Deus está se cumprindo. Cumprimento da palavra está ocorrendo diante dos nossos olhos. Tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria, tudo aquilo que os profetas
do Antigo Testamento anunciaram para o final dos tempos, hoje acontece diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem não conhece a palavra ou quem conhece e não quer ver. Essa pandemia, irmãos, nada mais é do que cumprimento da palavra. A palavra de Deus está se cumprindo nos nossos dias e Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Oh, aleluia! Não tenha dúvida nenhuma disso. É só ler um pouco mais a palavra. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre o tempo e diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você sabia que Deus já tem tudo planejado? Ou você acha que Deus vai lidando com as coisas à medida que elas acontecem? O nosso Deus, Ele é atemporal. Quem veio na ceia, ou quem assistiu de casa, aprendeu. Ele está fora do tempo. O nosso Deus é onisciente. Ele sabe tudo o que vai acontecer, não é só com a minha vida não, irmão, é com toda a existência humana. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes a gente lê e acha que é só com a gente isso aí. Acha que é uma palavra personalíssima, como se diz na área do direito, doutor Josué. Mas não é uma palavra somente pessoal não, irmão. É uma palavra universal. É uma palavra para toda a humanidade e para todo o tempo. Tem um versículo aí que fala que tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Está aí no texto. Aí a gente acha que é porque a gente brigou e aí não é mais tempo de abraçar. Só que hoje a gente não brigou e a gente não pode abraçar. Cumprimento da palavra. Tempo de deixar de abraçar já chegou. Sabe o que isso me ensina, irmão? Que o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. A palavra que Deus estabelece aqui, ó, que Deus estabeleceu para nós aqui, Ele mesmo diz em Jeremias 1,12, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Tudo que Deus colocou aqui nessa palavra, se ainda não se cumpriu, vai se cumprir. E hoje está se cumprindo diante dos nossos olhos. E assim como eu te dei um ensinamento no primeiro tópico, eu quero te dar um ensinamento aqui também. Se a pandemia que nós vivemos hoje é cumprimento da palavra, se Deus tem um propósito para todo o tempo debaixo do céu, se Deus vela para cumprir a sua palavra, o que eu tenho que fazer, irmão? O que eu tenho que fazer? Qual é a conclusão desse silogismo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer a palavra. Eu tenho que conhecer a palavra. A Bíblia diz assim, em Mateus 22, 29, Jesus falando: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Leia mais a palavra.
Gaste mais tempo com a Bíblia. Eu faço uma pergunta e você não precisa me responder. Responda para você mesmo. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quantos? Quantos capítulos, irmão? 1, 2, 3. Se a gente fosse juntar todas as palavras e todas as imagens, né? Dizem que uma imagem vale quantas palavras? 1000, né? Se a gente for juntar todas as palavras e todas as 1000 palavras de cada imagem que a gente vê no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, quantos capítulos daria da Bíblia, hein? Por dia? Esse é um alerta para nós. Essa é uma palavra pastoral para a igreja. Leia mais a Bíblia, irmão. Quem lê a Bíblia conhece a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está manifesta na sua palavra. Quem lê a Bíblia conhece o tempo. Quem lê a Bíblia não fica desesperado com as situações da vida. Não! Eu conheço a palavra. Eu conheço as promessas que estão nessa palavra. E eu sei que Deus vela para cumprir a sua palavra. E aí vem a tempestade, vem a pandemia, vem a enfermidade, vem a luta, vem a tribulação, vem a dificuldade, mas eu tenho a palavra está no meu coração, está na minha mente. Você sabia que a palavra é uma arma? Tem gente que brinca, né? Anda na rua com uma dessa aqui, se o cara vier assaltar, dá uma nele que ele cai fora. Aqui dentro tem 2 Bíblias, 2 versões numa Bíblia só. Mas não é disso que eu estou falando, não. A própria Bíblia diz que ela é a espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, traz discernimento, traz entendimento, alicerça a nossa fé. Leia a palavra de Deus, irmão. Você sabia que a palavra santifica a nossa vida? Você está na luta contra o pecado? Você está batalhando contra a tentação? O inimigo nunca para de tentar. Ele vai estar sempre tentando nos derrotar, nos derrubar, sempre lutando para nos tirar do centro da vontade de Deus. Você está nessa batalha interior aí? Tem algo tirando você da vontade de Deus? Tem algo querendo te levar para um caminho que você sabe que não é o caminho que Deus tem para você? Eu vou te dar a solução para o seu problema. Quer anotar? Abre aí, João 17:17, nunca mais esquece. Para derrotar o diabo, para matar a tentação e para ser vitorioso na batalha espiritual. Marca aí, João 17:17, achou? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu vou te explicar o versículo. Santifica-os na verdade. Santificação. Jogar fora o pecado. Jogar fora aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Como é que eu venço o pecado? Como é que eu venço a tentação? Santifica-os na verdade.
E é interessante que há um versículo em que Jesus se declara ser a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse texto, ele ensina que a tua palavra é a verdade. Então a palavra é Cristo, Cristo é a palavra, é Cristo e a sua palavra que santifica a nossa vida e tira de nós toda a influência do mundo que tenta nos derrotar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Seja santificado pela palavra de Deus nessa noite. Receba a santificação na sua mente, no seu coração. Receba a ação do Espírito Santo por meio da palavra que te conduz em vitória e não em derrota. Você não cederá ao tentador, mas pela palavra de Deus você sairá vitorioso em todas as batalhas que enfrentar. Oh, Meneai, cantará, se alamai. É a palavra, irmão. Enche o peito da palavra, vai. Está respirando dentro da máscara, mas não tem problema não. Suga a palavra para dentro de você. Enche o peito da palavra. Enche a mente da palavra. Você lembra como é que Jesus derrotou o diabo na tentação do deserto? Que foi que ele usou mesmo, hein? A palavra. O tempo que nós vivemos hoje é cumprimento da palavra. E quem conhece a palavra e vive a palavra, continua estável na presença do Senhor. Aquilo que a palavra diz, vai acontecer. Não tem para onde fugir. E o último tópico dessa mensagem, que eu achei que ia ser mais rápido. Terceiro ponto, razão pela qual nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Abre a sua Bíblia em Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Se não está marcado, marca. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas pastor, como assim? Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Quem ama a Deus, levanta o braço para saber. Você ama a Deus, irmão? Dá um glória a Deus aí dentro da máscara. Você ama a Deus de verdade? Dá um aplauso para Jesus aí. É para Ele, para dizer para Ele que você o ama. Se você ama a Deus, a Bíblia está dizendo que todas as coisas contribuem para o seu bem. Mas espera aí, pastor. Esse último ponto está difícil de engolir. Primeiro, sobre a autoridade de Deus, tudo bem. O segundo, o cumprimento da palavra também. Mas esse ponto agora, como que a pandemia pode ser para o meu bem? Difícil de aceitar. Mas eu quero dizer para você que Deus tem propósitos na nossa vida. E o propósito de Deus é sempre nos aperfeiçoar. O propósito de Deus é sempre nos fazer melhor do que antes. O propósito e a vontade de Deus é que nós estejamos cada vez mais perto dEle.
e reconheçamos ainda mais a sua importância. Nessa pandemia, você já conseguiu perceber como Deus é importante na nossa vida, irmão? Você já conseguiu perceber como faz falta estar na casa do Senhor, reunido, para louvar, para ouvir a palavra, para sentir a presença do Espírito Santo se movendo no meio da igreja? A grande verdade é que Deus está permitindo essa crise mundial para despertar o seu povo, para abrir os olhos da igreja, para mostrar para nós o quanto nós carecemos do nosso Deus. Tem gente que já estava acostumada, irmão. Tem gente que já até reclamava: pô, tem que ir para a igreja de novo. Será que você já ouviu isso de alguém? Pô, tem culto demais nessa igreja, hein, irmão? Tem culto no domingo de manhã, domingo à noite, segunda, quarta, ainda tem quinta da família, e aí vem alguma coisa no sábado e... Já tinha gente reclamando da igreja, irmão. A igreja é de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. A igreja foi fundada por Jesus. Ele disse para Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está dando uma chacoalhada na gente, irmão. Deus está tirando a gente da nossa zona de conforto, para a gente entender que Ele quer que nós sejamos melhores. Deus age para nos aperfeiçoar. A vontade de Deus nunca é para nos matar. Quem mata é o pecado. O salário do pecado é que é a morte. Os pensamentos de Deus são sempre de nos promover. Nosso pastor falou isso hoje na ceia. Citou o texto, ele vai de cor, né, irmão? Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá, né, pastor Bruno? Pastor Bruno já está mais perto que eu. Isaías 55, versículo 8. Quem quiser abrir, pode procurar. Do 8 ao 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Esses são os pensamentos de Deus para nós. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós melhoremos. Deus quer que nós oremos mais, leiamos mais a Bíblia, confiemos mais na sua autoridade e no seu poder, e descansemos mais na sua sombra. Por isso Ele permite que passemos por isso, para valorizarmos o seu poder, a sua autoridade, o seu reino, a sua igreja, e para que possamos nos corrigir. Eu não sei se você precisa acertar algum passo com o Senhor. Não sei se na sua vida você precisa dizer para Deus: Senhor, eu errei e eu quero me consertar.
Nesse tempo eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas voltando para Jesus. Pessoas que viviam uma vida errada, outros viviam uma vida dupla. Um pé na igreja, um pé no mundo. Vinham para a igreja, mas tinham atitudes, palavras e pensamentos totalmente incondizentes com o reino de Deus. Mas que em razão de tudo que nós estamos vivendo, essas pessoas foram tocadas, foram encontradas pelo Espírito Santo e resolveram acertar a sua vida. Entenderam que há um propósito para tudo debaixo do céu e resolveram colocar a sua vida diante do altar. E a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu vou abrir uma oportunidade nessa noite. Se você entrou aqui hoje e a sua fé estava vacilando, se você entrou aqui hoje e não estava firme com o Senhor, mas essa palavra falou contigo e você quer ficar firme, você quer caminhar, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente que eu quero orar por você. É uma oportunidade de reconciliação, é uma oportunidade de salvação. Toda vez que nos reunimos como igreja e anunciamos o Evangelho, o principal propósito é que o reino seja pregado e pessoas sejam alcançadas. Por isso abro essa oportunidade para você nessa noite. Se você precisa se reconciliar com Cristo, entregar a sua vida a Jesus, dizer para Ele: Senhor, Tu és o meu Salvador, pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, que nós vamos orar por você. Eu não vou me alongar nesse apelo. Há alguém nessa noite que em meio a essa pandemia conseguiu entender que a vontade de Deus é que nós estejamos mais próximos dEle, que você esteja mais próximo dEle, e nessa noite você deseja se reconciliar ou aceitá-lo? Se não há, nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos juntos, como igreja. Como é bom servir a Cristo. Você está feliz, meu irmão? Estar na casa do Senhor. Continua firme, não desista da caminhada, não desista dos propósitos que Deus colocou para você, não desista da sua família, não desista dos sonhos que Deus tem na sua vida, porque Ele é fiel. Senhor nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja. Muito obrigado, Senhor, pela alegria de rever os nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas. Muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a dedicar-nos mais à Tua palavra, a lermos, estudarmos mais, a confiarmos mais no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Espírito Santo, enche cada coração, enche cada vida
Visita os lares agora. Senhor, aqueles que estão em casa, que não puderam vir a este culto aqui na igreja presencialmente, mas que participaram dos seus lares. Oh Senhor, visita cada família, visita cada pessoa que está assistindo esta transmissão, a transmissão deste culto. Entra nos lares, entra nos corações, anima. Senhor, eu repreendo todo o espírito de tristeza. Eu repreendo, Senhor, toda a ansiedade. Eu repreendo, ó Deus, toda a crise que está vivendo essa pessoa. Entra na vida dela, entra no coração dela, traz o teu renovo sobre ela. Levanta, Senhor, levante-a, coloque-a de pé para prosseguir na caminhada. Senhor, abençoa o teu povo, guarda na volta para casa, leva em paz e dá-nos uma semana de vitória, no nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja com toda a igreja. E a igreja diz: se você disse amém, dá mais um aplauso para Jesus. Vai em paz. Amanhã temos culto da palavra 20 horas.